bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário. Para hoje, a gente só precisa dizer sim. E hoje nós vamos voltar ao mesmo capítulo de ontem. Sim, vamos a Mateus 26 e agora nós vamos ler o versículo 50. E aí depois eu faço o contexto para você. Vamos lá. Mateus 26, 50 diz assim: Jesus disse: amigo, por que a encenação? Glória a Deus por essa palavra. E é um momento tenso. Aqui o cenário é o Getsemane, onde Jesus está sendo entregue por Judas. E Judas chega com a tropa do mal e fala pra galera: olha, eu vou dar um beijinho no rosto de Jesus. Vocês não sabem quem é, tá escuro lá e tal, então vocês ficarem ligados, é um beijinho, tá? O sinal é um beijo, né? E Judas trai o Senhor Jesus com um beijo no rosto. E aí nesse momento, Jesus olha pra ele e fala: amigo. Jesus não mudou a essência dele pelo erro do outro. E isso aqui é rico demais. É um versículo só, mas a gente pode falar sobre tanta coisa que eu vou ter que ter um controle muito grande para não exceder no meu tempo. Mas olha, Jesus o tempo inteiro, ao longo de toda a sua trajetória, ao longo de todo o seu ministério, Jesus ele caminha em amor e perdão. Por quê? Porque ele veio para nos salvar, mas também para nos deixar referências de como viver no tempo da graça, que é diferente do tempo da lei, no Antigo Testamento. Jesus vem no tempo da graça inaugurar uma nova estação. Jesus vem inaugurar não uma religião, como eu já falei aqui em algum devocional desse aí para trás, mas Jesus ele vem inaugurar um novo estilo de vida. E esse estilo de vida, ele fala mais sobre a gente do que sobre o outro. O que esse estilo de vida ele preconiza? Santidade, né? Alinhamento e relacionamento com Deus para que nós estejamos alinhados com a vontade de Deus. Não existe como a gente conhecer alguém sem ter relacionamento. Por esse motivo, não teríamos como ser santo, como nos orienta lá em Levítico. Sejam santos, pois o Senhor, seu Deus, é santo. Se nós não conhecemos a santidade do nosso Deus, sem ter um relacionamento com Deus. Então, como é que a gente vai conhecer e como é que a gente vai conseguir imitá-lo? Bem, Jesus chega no Novo Testamento, na verdade ele chega desde sempre, né? Jesus sempre esteve ali, mas ele se representa, né? Vem a representação corpórea do Senhor Jesus para nos ensinar sobre isso. A vida dele inteira, amor e perdão, então ele vai fazendo as coisas para que nós possamos imitá-lo. E ele fala em João que ele está fazendo as coisas que talvez agora a gente não entenda, mas depois a gente vai entender o que ele faz e como ele age, como ele se comporta. Também ele fala em João sobre isso. Eu estou fazendo para servir de exemplo para vocês, lá naquele cenário onde ele está lavando os pés dos apóstolos. Ele está querendo dizer, ó, cuidem um dos outros. E eu estou fazendo para que seja exemplo para vocês. Enfim, aqui já é o último ato, né? Já está chegando a crucificação no livro de Mateus. E aí Judas chega para que Jesus seja preso, né? Cumprindo com as escrituras, como ovelha muda foi levado ao matadouro. E aí aqui Jesus revela, nessa pequena frase, ele revela quem ele é. Ele revela a essência dele. Amigo. Ele está chamando Judas, que está traindo ele exatamente naquele momento, de amigo. Será que eu e você faríamos a mesma coisa? Teremos a mesma atitude? Mas se ele fez, significa que é possível que façamos também. Logo, o que será que Jesus está querendo nos ensinar neste versículo aqui na reta final para a crucificação? Você já parou para pensar nisso? Não? Para aí para pensar. O que ele está querendo nos dizer através desse amigo? Ele podia ter chamado pelo nome, né? Judas. Ele podia ter falado de qualquer forma que, cara,
Pô, eu não acredito, você é homem e tal. Não, amigo. Amigo significa um relacionamento, mas nem sempre vai ser recíproco. Nem sempre as relações serão recíprocas. E aí é aquilo que eu já falei. A gente está falando mais sobre nós do que sobre o outro. O que significa que Jesus fez aqui? Jesus mostrou para Judas que, independente do que ele estava fazendo, o caráter e a essência dele não tinham mudado. E nós aprendemos exatamente isso nesse texto. Nós não podemos e não devemos nos comportar de acordo com o que o outro vai fazer a nós. Por quê? Porque nem sempre nós seremos retribuídos conforme a gente faz. Eu falo muito isso com os meus amigos, a gente só é frustrado porque a gente espera do outro as atitudes que nós mesmos teríamos. Se a gente não esperar nada do outro, a gente não vai ser frustrado, porque o ser humano é falho. Eu erro, você erra, todos nós erramos. O único ser humano que não falha é o Senhor Jesus, né? 100% Deus e 100% homem. Ele não falha, não falhou e não falhará. Mas ele exemplifica aqui pra gente mais uma maneira, mais um jeito de fazer no nosso cotidiano. O outro foi perverso, caluniou você, fez uma injustiça. A sua essência, ela é sua. Ela precisa permanecer imutável, independente do que está por fora. O que vale é o que está dentro. E é exatamente o que Jesus veio mudar também, né? O nosso interior, fazer com que a gente seja novas pessoas. Lá em Romanos, Paulo fala sobre a metanoia, de deixar o Espírito Santo fluir na gente de maneira tal que vai mudar as nossas concepções, né? Os nossos conceitos, transformando a nossa mente, não deixando a gente ser moldado a esse mundo, porque nesse mundo Deus levou. Falou, resposta. Matou, morre. Olho por olho, dente por dente. A gente não vive assim. Fomos chamados, estamos em Cristo para exatamente viver diferente e ser referência para uma geração. Muitas pessoas vão olhar para a sua vida, para a minha vida, transformadas através do poder de Jesus e vão falar: como é que consegue? Como é que consegue se manter tranquilo com fulano fazendo isso, com ciclano falando tal coisa? Nossa essência não muda. Quando fomos transformados em Cristo Jesus, nós começamos a olhar para Ele como referência de bem viver, referência de como fazer para caminhar, né, a peregrinação da gente aqui por essa terra. Então hoje, esse devocional ele chega com esse intuito de nos explicar e nos orientar que não dá para a gente depender da atitude do outro para ser quem precisamos ser efetivamente. Tem dois textinhos que vão acrescentar dentro desse comportamento de Jesus, que a gente vê aqui em Mateus 26:50, dois outros textinhos, só versículo pequenininho, para a gente também acrescentar dentro desse aqui que Jesus, dessa atitude que Jesus teve, e está lá em Romanos 12:17, que diz assim: a ninguém retribuam mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, se a gente fizer o que é certo, não teremos como ser acusados. Não teremos acusação a nada. Nada vai poder nos acusar se nós fizermos o que é certo. O que Jesus fez aqui era o que era certo. A essência dele permaneceu a essência dele. Era o que ele era. E não o que o outro era. Você percebe que se Jesus tem uma atitude como... E ele podia, porque ele é Deus. O que ele podia fazer aqui? Sei lá, ele podia mandar um raio na cabeça de Judas, matar todo mundo que estava ali. Pedro até que tenta, né? Puxa a espada, corta a orelha de mal, com aquela treta toda. E a minha cabeça, você sabe que já vai. Mas Jesus não. Ele não pagou mal com mal. Por quê? Ele procurou fazer o que era certo. Eu não vou me corromper porque ele é um cara corrompido. Foi o que Jesus fez. E Jesus continuou se comportando como um gentleman, né? Como esse fofo que ele é. E tem um outro texto que também fala sobre isso, que está em Romanos 12:17, que diz assim, não, esse eu já li, gente, é o outro, seguir em paz, é Hebreus 12:14, seguir em paz com todos. Seguir em paz com todos não tem um parêntese, inversão nenhuma, dizendo, todos que te fazem bem, todos que te favorecem. Todos, todos mesmo. Assim, é tipo geral, é tipo todo mundo. E dentro desse pacote,
Vão ter os que vão te caluniar, vão ter os que vão te trair, vão ter os que vão mentir para você, vão ter os que vão passar a perna, vão ter aqueles que vão te dever, vão ter aqueles que... Vai ter gente de tudo quanto é tipo nesse pacote. E aí, o que significa seguir em paz com todos? Você se mantém em paz. A paz é você. Você é o transformador, você é o transformado. Você é transformador de ambiente e é o transformado pelo poder de Deus. Logo, é você, sou eu, que não seremos alterados no nosso caráter por conta de caráteres corrompidos de outras pessoas. Hoje eu quero muito que você entenda que nós vamos permanecer sendo nós. Aquelas pessoas que são novas criaturas em Cristo Jesus. Nós não precisamos nos igualar e nos equiparar, nos vingando ou respondendo e retribuindo na mesma moeda, porque hoje nós somos os transformados para transformar. Também quero muito que você entenda que somos imitadores de Cristo, e é o que significa a palavra cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Toda a vida do Senhor Jesus foi um grande exemplo para nos ensinar como viver nessa terra. Então, cumpra com o que Ele deixou estabelecido. Se fizermos assim, seguiremos de verdade em paz com todos. E por último, mas não menos importante, você pode sim. Não vem com essa de, eu não consigo, não tenho paciência, não... Pratique. Talvez hoje você falhe, amanhã você falha, depois, mas ao longo do tempo, se você de verdade quiser, não é por sua força, é o Espírito Santo que, conhecendo o seu coração, te ajuda a ser alguém diferente do que um dia você já foi. Alguém diferente do que o mundo é. Você é diferença, você carrega a diferença de Cristo dentro de você. Isso você não pode esquecer. Senhor Deus querido e santo, nós te agradecemos, Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, nós temos como exemplo a vida do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso bom amigo, nosso irmão mais velho, nosso pastor. Aquele que tem dia após dia nos ensinado como viver nessa terra, como seguir sendo um exemplo genuíno da vida dele, que foi uma vida de paz aqui na terra, independente do que estivesse no exterior. Dentro do Senhor Jesus nós tínhamos paz, e é nesse lugar que queremos estar, é desse jeito que queremos viver. Nós escolhemos viver assim, seguindo em paz com todos, não pagando mal com mal, não corrompendo o nosso caráter pelos caráteres corrompidos que vamos encontrar pelo meio do caminho, não mudando a nossa essência pela maldade do outro, mas seguindo como transformadores de ambientes. Pessoas que foram transformadas permitiram a transformação do Espírito Santo para que pudessem ser também transformadores de ambientes, de vidas, de cenários, de histórias. Usa-nos, Senhor, de acordo com a Tua boa vontade. Ensina-nos, Pai, porque todos os dias precisamos aprender. Ilumina a nossa mente para que essa palavra faça sentido ao nosso coração e nos ajude a seguir, Senhor, de acordo com o que o Senhor Jesus deixou de exemplo para nós. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, nos livra de todo e qualquer mal, que ao longo dessa semana nós sejamos exortados, orientados a como viver, a como lidar, a sempre aprendendo dia após dia a alegrar o Teu coração com a nossa obediência. Guarda-nos em Ti, Pai. Visita as nossas necessidades e supre a todas elas no nome de Jesus. E é assim que eu oro, entrego as nossas vidas diante de Ti para que o Senhor governe sobre todos nós. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil para você, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!